Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos continuar o estudo da química orgânica, sendo que, neste momento, nós já iniciamos o estudo das funções orgânicas. Na última aula já foi apresentado para vocês as funções hidrocarbonetos, que possuem somente carbono e hidrogênio. Os compostos hidroxilados são aqueles que possuem o grupo funcional hidroxila, que é essa hidroxila é esse grupo funcional que tem o grupamento OH. Os compostos hidroxilados são chamados de álcool, que nós temos a hidroxila ligado a um átomo de carbono saturado. Depois da função álcool, nós temos também a função fenol e enol. Vamos ver a diferença entre fenol e enol. Lembrando, mais uma vez, que álcool possui hidroxila num carbono saturado. Enol, nós temos a hidroxila ligado a um carbono insaturado por uma ligação dupla. O álcool hidroxila num carbono saturado, enol hidroxila ligado a um carbono insaturado, e fenol nós temos a hidroxila ligado diretamente ao anel aromático. Recapitulando, os compostos que contêm o grupo funcional hidroxila são 3: álcool, fenol e enol. O álcool, temos a hidroxila ligado no carbono saturado. Enol, temos a hidroxila ligado no carbono insaturado. E fenol, nós temos a hidroxila ligado no carbono saturado, no anel aromático. Agora vamos ver a função chamada de éter. Aqui está o éter. Nós temos um composto hidroxilado, que pode ser álcool, enol, fenol, não importa, mas se eu retirar o hidrogênio da hidroxila e colocar um grupo orgânico, um radical à direita, nós temos um oxigênio entre dois radicais, e isso é o que caracteriza o éter. Para o radical mais simples, a terminação é ox, e para o radical mais complexo, ou seja, com o maior número de átomos de carbono, a função é ano. Então, foi exatamente isso que nós vimos na última aula. Os compostos hidroxilados álcool, enol e fenol, e a função chamada de éter. Muito bem, agora nós vamos continuar esse estudo com os compostos chamados carbonílicos. O que são compostos carbonílicos, né? O nome já sugere, né? Os compostos carbonílicos são aqueles que possuem o grupo funcional chamado de carbonila. O que é uma carbonila? É isso aqui, senhores e senhoritas. É um carbono que está ligado a através de uma ligação dupla ao átomo de oxigênio. Tá? Vou aproximar aqui, ó. Aqui está. Carbonila é esse grupo funcional, C-O. Os compostos que têm esse grupo funcional carbonila são dois, chamados de aldeídos e cetonas. Tá, vamos primeiramente estudar a função aldeído. A função aldeído, nós temos uma carbonila, quer dizer, o dupla O, e essa carbonila está ligada obrigatoriamente a um átomo de carbono primário. Carbono primário é aquele que está ligado a, no máximo, um átomo de carbono ou nenhum carbono. Por exemplo, isso daqui não está ligado a nenhum carbono e ele é considerado primário. A nomenclatura é simples. A oficial tem um átomo de carbono cujo prefixo é met. A cadeia é saturada, o infixo é an. E aldeído, a terminação é al. O nome oficial é metanal.
o nome usual é aquele que não usa a regra da IUPAC. Eu chamo isso de formaldeído. Nome que é proveniente do ácido fórmico, que nós vamos estudar na próxima semana com o estudo dos ácidos carboxílicos. E esse formaldeído também pode ser simplesmente chamado de formol. É muito conhecido pelo fato, inclusive, de preservar peças anatômicas. Continuando, esse outro composto aqui tem 2 átomos de carbono, o prefixo et, a cadeia saturada, o infixo é an, e a terminação de aldeído é al, e o nome oficial é etanal. O apelido dele, o nome usual, chama-se acetaldeído, proveniente do ácido acético, né? Que é um composto que vai aparecer nos ácidos carboxílicos em breve. Muito bem, esse outro aqui, o nome oficial dele, aqui nós temos à direita o metanal, e ligado ao metanal nós temos aqui um radical fenil ligado ao metanol. Então o nome oficial dele é fenil, que é esse grupo funcional aqui à sua esquerda. Tá? Esse aqui é o fenil ligado ao metanal. Nome usual, o apelido dele é chamado de benzaldeído. Ok? Agora mais um exemplo de um aldeído. Agora esse aldeído ele é ramificado. Nós temos aqui na cadeia um grupo metil aqui, vocês podem ver, e por esse motivo ele pode estar nesse carbono do lado esquerdo ou no da direita. Como existem possibilidades diferentes, por esse motivo eu sou obrigado agora a numerar a cadeia principal a fim de dar a posição do grupo do radical metil, né? Então esse composto não tem nome usual, então somente o oficial, e ele vai ser chamado de 3-metil. E o metil está ligado no carbono 3 da cadeia principal, tem 4 carbonos, cujo prefixo é but. A cadeia saturada, o infixo é an, e a terminação é al. Então fica 3-metilbutanal. Então, o que é um composto carbonílico? Carbonílico é um composto que tem um grupo funcional chamado carbonila. Isso aqui é uma carbonila. Um composto que tem exclusivamente um grupo funcional C-dupla-O na cadeia carbônica. Quem tem esse grupo funcional na cadeia pode ser um aldeído, e essa carbonila está ligada no carbono primário, ou pode ser que nós temos a cetona. A cetona é um composto que também tem carbonila, só que agora a diferença entre o aldeído é que a carbonila da cetona está ligado a um carbono secundário. O carbono secundário está ligado simultaneamente a 2 átomos de carbono. Aqui está o exemplo. Uma carbonila ligado a 2 carbonos simultaneamente, tá? Então isso é uma cetona. Aqui nós temos o nome oficial, usual e alternativo. Essa cetona mais importante é a mais conhecida de todas, e todos os alunos devem tomar conhecimento dessa daqui, ó. É a cetona mais utilizada de um modo geral. O nome oficial da IUPAC tem 3 carbonos cujo prefixo é prop. A cadeia saturada, o infixo é an, e a terminação de cetona é ona. E o nome oficial é propanona. O nome usual agora é diferente. O nome usual, eu vou separar aqui a carbonila da cetona e vou nomear os radicais que estão ligados na carbonila da cetona e colocar o nome deles
em ordem alfabética. Então eu tenho aqui a carbonila do lado esquerdo, tem um metil, e à direita um outro metil ligado na carbonila de cetona. Então o nome usual desse composto chama-se dimetilcetona. Esse termo chamado cetona é aplicável para a carbonila, o C-O. Dimetilcetona. O nome alternativo, que é o mais usado, é o famoso e conhecido composto orgânico solvente conhecido como acetona. Usualmente, né, usa-se acetona como removedor de esmaltes, enfim, mas tem diversos usos em laboratório. Gravem o nome usual alternativo da propanona, chama-se acetona. Esse é o composto mais conhecido. Vai ganhar até uma referência aqui, ó, 5 estrelinhas, dizendo que esse composto é de alta relevância. Ele aparece com muita frequência nos vestibulares, ok? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Agora eu tenho uma acetona com 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. 4 carbonos, o prefixo é but, a cadeia saturada, o infixo é an, e terminação de cetona é ona, por isso chama-se butanona. Na nomenclatura usual, eu separo a carbonila da cetona e coloco o nome dos radicais dos grupos orgânicos ligados à carbonila da cetona. À direita nós temos o radical metil e à esquerda o radical etil, colocados em ordem alfabética. Então eu tenho etil, à direita metil, cetona. Simples, né? No outro caso, eu já tenho uma cetona com uma cadeia carbônica com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E por ela ser maior, inclusive já tem um grupo metil aqui ligado nessa cadeia. Agora eu sou obrigado a numerar essa cadeia. A partir da extremidade mais próxima do metil ou da carbonila? Qual é a prioridade? Resposta é a carbonila. Então eu vou numerar essa cadeia da esquerda para a direita. Aqui nós temos o radical metil no carbono 3, né? Então eu coloco primeiro o nome oficial, né, da nomenclatura da IUPAC. Então eu tenho aqui o metil, primeiramente, ligado numa cadeia que tem, coloquei um carbono ali, e eu já vou corrigir a sua posição, tá? Contei o número 3 duas vezes, então esse aqui é o número 3, 3, 4, 5. Fazendo a devida alteração aqui. 3, 4, 5, né? 5 carbonos, o prefixo é pente, a cadeia ela é saturada, o infixo é an, mas vocês podem observar que a carbonila está no carbono 2. Tem outra possibilidade para a carbonila aparecer? Sim, tem. Ela poderia estar no carbono 3. Bom, então, se tem possibilidade diferente, eu sou obrigado a dar a posição da carbonila. Carbono 2 e a terminação de acetona é ona, então fica metil pentan 2-ona, certo? A nomenclatura alternativa usual, então eu vou separar aqui a carbonila da acetona. E aqui nós temos dois radicais. O radical da esquerda da carbonila é o metil, e esse outro aqui, ele tem um total de 1, 2, 3, 4 carbonos, é um butil. Mas que butil é esse? Nós temos N-butil, sec-butil, isobutil e terc-butil. Esse aqui é aquele butil em forma de uma letra T. Esse butil em forma de letra T, se estiver no carbono primário é o iso, se estiver no carbono secundário é o terc. Esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui, que está indicado pelo número 3, ele tirando a carbonila, ligado ao carbono aqui, número 4, ele é primário. Então, consequentemente, esse butil aqui chama-se isobutil.
Então nós temos dois radicais aqui, o isobutil e o metil em ordem alfabética. Então fica assim o nome dele, ó, isobutil, metil, cetona. Ok? E assim sucessivamente. O que mais? O que nós temos aqui agora? Muito bem, agora nós temos aqui um composto aromático. Então, vamos colocar o nome dele. Bom, então, vamos colocar o nome da cetona, né? Aqui é uma cetona aromática, né? Cuja carbonila está ligado no anel aromático, que dá preferência para o nome oficial da cetona, que chama-se de benzofenona. Benzofenona. O nome usual, seguindo aquele critério de destacarmos a carbonila, né, do C-O, e os radicais aqui, os grupos ligados à carbonila. Aqui nós temos à direita o radical chamado de metil e à esquerda o radical fenil, colocados em ordem alfabética, então ele é chamado de fenil, metil, cetona. Ok. Para os vestibulares aí que os senhores prestarão no final do ano, isso é o suficiente. Só recapitulando, os compostos carbonílicos são aqueles que possuem o grupo funcional chamado de carbonila, que é esse C-O aqui, ó, tá? C-O. Esse grupo funcional ligado a um carbono primário, a função chama-se aldeído, e a carbonila ligado a um carbono secundário, aí o composto é chamado de cetona. Os compostos chamados hidroxilados são aqueles que possuem o grupo funcional hidroxila, chamados de álcool, enol e fenol. Aqui estão, só para lembrarmos mais uma vez, né? O enol, nós temos a hidroxila ligada num carbono insaturado por ligação dupla. O fenol, a hidroxila está ligado diretamente no anel aromático. Essa, inclusive, é a diferença entre fenol, enol e o álcool, que aqui está. E depois também nós vimos na aula anterior a função éter, que se caracteriza pela presença do grupo OH, onde você tira o hidrogênio da hidroxila e coloca um radical. E aí nós temos um oxigênio entre dois radicais, e isso é a função chamada de éter. Após a apresentação dessas funções, agora vamos aplicá-las na resolução dos exercícios. Muito obrigado, até a próxima aula.